Agradeço aí ao convite da União Espírita Cristã para falar sobre esse tema. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24 do livro Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos falar sobre Caminha Alegremente. Eu vou ler aqui o trecho do livro e depois a gente vai fazer algumas reflexões sobre ele, tá? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Paulo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas, estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que as reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão o escauracho em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estima ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Então veja que eu aí marquei aí alguns sentimentos, né? E esse trecho do livro, ele fala basicamente sobre sentimentos. Então a gente vai destacar trecho por trecho e comentar alguma coisa em relação ao sentimento e o que devemos fazer para que possamos caminhar alegremente. Então, quando a gente fala de sentimentos, é importante lembrar que o sentimento é um atributo do espírito, é uma evolução, né, dos nossos instintos, das nossas sensações. O espírito, na sua caminhada, né, evolutiva, encarnatória, por outros reinos, ele vai desenvolvendo, né, através dos instintos, até chegar no reino nominal, quando ele começa a desenvolver os sentimentos. Então, o sentimento é um atributo do espírito. Então, muita confusão se faz entre sentimentos e emoções. Sentimento, então, é uma escolha. A gente pode escolher os nossos sentimentos. E nós estamos aqui justamente para isso, tá? Emoções são o resultado do sentimento no nosso corpo físico e psíquico. É o resultado do que sentimos, são as emoções. Então, vocês veem essas carinhas que estão aí, são as emoções. Então, quando a gente está triste, a gente tem a emoção da tristeza. Isso é percebido por alguém que nos vê externamente. Tá? Lembrar também que nós temos sentimentos negativos e positivos. Conforme vamos evoluindo, a gente vai transformando os nossos sentimentos negativos em positivos. O que são sentimentos negativos? Sentimentos negativos como raiva, rancor, ódio, vingança, né, culpa, mágoa, são aqueles que nos afastam das pessoas. Então, os sentimentos negativos nos afastam. Os sentimentos positivos, o amor, fraternidade, justiça, gratidão e outros, eles nos aproximam das pessoas. Então, sempre lembrar isso. Sentimentos negativos nos afastam, sentimentos positivos nos aproximam. E quando, por exemplo, alguém nos magoa de alguma forma, seja por palavra, por ato, por uma agressão, a gente vai desenvolver um sentimento. Inicialmente, aquele sentimento, né, de revolta, né, de raiva, de mágoa, mas a gente tem, né, com a evolução nossa, em termos espirituais, a condição de refletir sobre isso e transformar esse sentimento negativo em um sentimento positivo, como o perdão, né, a justiça. E muitas vezes esse é o nosso
o nosso conduto, assim, para a evolução, é essa transformação dos sentimentos, certo? Então, vamos voltar para o trecho do livro. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, aqui ele está falando de um sentimento, que é a amargura, certo? A amargura, as raízes dessa amargura, como vocês veem nessa figura, ela nos paralisa, ela não permite que evoluamos, né? Estacionando nos pântanos do sofrimento. Então, a gente vai lá no dicionário Aurélio, o que é amargura? Tem vários sentidos figurados, como tristeza, sofrimento, mágoa, amargor. Na verdade, o amargurado, ele é tudo isso, ele é triste, ele sofre, ele guarda mágoa e ele é amargo, né? E é importante, então, a gente destacar, dentro disso aí, a mágoa. A mágoa é um dos sentimentos negativos mais frequentes. Praticamente todos nós, em algum momento da nossa evolução, a gente guarda mágoa pelo outro. Então, a gente pode caracterizar a mágoa como a má água. Tá? Tem até uma música do Chico Buarque, né, que se chama Gota d'Água, que ele fala assim: deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não, pode ser uma gota d'água. Então, olha só, a mágoa, nós somos 70% de água. Imagine esse nosso corpo todo guardando essa mágoa, esse sentimento negativo, né, que nos afasta das pessoas. A mágoa é fruto do amor próprio ferido, de orgulho ferido, né? E é um dos principais mecanismos, né, que nos enraiza, né, não nos deixando evoluir. Continuando o trecho, né, raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas. Estarão no seio de qualquer campo. Mais uma vez, ele vai falar da amargura e dessas sementes que nós plantamos, né, no seio, no campo, seria no nosso interior, né? E aí a gente lembra da parábola do joio e do trigo, né? Quando o Senhor, ele manda plantar trigo, e à noite vem o inimigo, e no meio desse trigo ele planta o joio. E quando começa a crescer, esse trigo, os servos vão ver que tem joio também misturado, que são muito parecidos, o joio do trigo, né? E a gente muitas vezes tem que saber diferenciar um do outro e saber qual a hora certa de colher, para queimar o joio e guardar o trigo. Isso aí a gente pode associar essa parábola do joio e trigo com os nossos sentimentos. A gente muitas vezes evolui, né, envolve, né, com sentimentos, ora positivos, ora negativos, por estarmos ainda numa situação ainda de espíritos pouco evoluídos. A gente vai ter os momentos que a gente vai ter os sentimentos negativos e os momentos que a gente vai ter os sentimentos positivos. O importante é que na nossa plantação, na nossa terra, a gente possa cada vez mais plantar o trigo para colher bons frutos e deixar o joio no fogo, quer dizer, tentar plantar bons sentimentos e deixar os sentimentos negativos para trás cada vez mais, fazendo com que nossa plantação ela tenha mais, frutifique mais e melhor através dos bons sentimentos. Continuando o texto. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que as reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações. Aqui, quando ele fala em reminiscências destruidoras,
né, que vão produzir frutos azedos das nossas palavras e ações, ele está falando do ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentimento significa sentir de novo. Então, se a gente está com aquela mágoa, aquela raiva, aquela culpa, e a gente relembra do que nos aconteceu, aquela agressão, né, que houve conosco, a gente, se não tiver essa atenção com os nossos sentimentos, a gente vai sentir de novo esse sentimento ao se deparar com aquele nosso agressor. Então, a gente vai ter de novo a raiva, vai ter de novo, né, aquele sentimento de culpa, de mágoa, e vai afetar o nosso corpo físico através das nossas emoções. Então, o ressentimento é como essa figura que está aí, de um ser, né, no caso, uma mulher, carregando, subindo a montanha com a pedra nas costas, uma pedra bastante pesada. Ela vai, sobe um pouquinho e depois não consegue, desce, e a vida dela é isso, é a pessoa ressentida. E a mágoa é um dos maiores ressentimentos que nós temos. Continuando, né? Mãos prestimosas arrancarão o escauracho. O que é escauracho? É a erva gramínea, né? Como se fosse aquele capim que não serve, né? Em torno da lavoura nascente. E atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. O que são essas atitudes valorosas que nós devemos lançar? É a nossa educação dos sentimentos. O que quer dizer isso? É transformar os sentimentos negativos em sentimentos positivos, através da nossa vontade, através das nossas reflexões. Nós temos que parar muitas vezes, colocar no lugar do outro, né? Que nos causou algum dano, ou que a gente tenha causado algum dano a ele também. Parar, refletir e mudar esses sentimentos, sair do negativo para o positivo. Uma dos objetivos da nossa encarnação justamente é esse, é educar os nossos sentimentos. Nós viemos aqui para melhorar, e através dessa educação, a gente consegue se elevar na evolução como espírito, certo? Então, esse é o nosso papel. Então, se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem qualquer restrições. Então, talvez o principal mecanismo de educação dos sentimentos, de transformar sentimento negativo em positivo, é o perdão. O perdão é libertador. Ele nos liberta da raiva, da mágoa, do ódio, da culpa e de tantos outros sentimentos. Muitas vezes, a gente mantém aquele sentimento de raiva contra o outro irmão, achando que, de alguma forma, a gente está influenciando naquele irmão. Não, não está. A gente está influenciando a si próprio. A gente fica preso no ressentimento, paralisado e não evolui na encarnação. Muitas vezes, tem pessoas que ficam presos a um ressentimento, até mesmo em favor de familiares, de pessoas da própria família, guardando aquilo a vida inteira, muitas vezes prejudicando a sua própria saúde nas suas emoções. Então, é importante lembrar que o perdão, ele liberta da culpa, através do auto-perdão, né, que é importante também a gente se perdoar, não se culpar, muitas vezes por algo que a gente fez, a gente sabe que a gente vai ter oportunidade de refazer, nós temos todo o tempo, né, todas as encarnações para isso, da mágoa, da vergonha, da raiva e vários outros sentimentos negativos que guardamos
e nós. Perdão, então, é fonte de saúde. Perdoar é saúde, né? Como o próprio Papa Francisco nos trouxe uma fala de que o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. A mágoa é um veneno que intoxica e mata, segundo o Papa, né? Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, é uma autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. Essas são as bonitas palavras do Papa Francisco, né? Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. Então a gente lembra do sentimento de gratidão. Gratidão por esse maravilhoso universo, pela natureza perfeita, né? Pelo sol que brilha, pela chuva que cai, pelo mar que está à nossa frente, pelas florestas, pela beleza da natureza. Se a gente observar mais a natureza, a gente vai ver a perfeição da sabedoria divina e da justiça divina. Então a gente deve ser grato a Deus, grato à natureza. Eu costumo, todo dia que acordo, né, chegar na varanda do meu apartamento, eu moro de frente para o mar, aqui na Praia da Costa, um lugar belíssimo, abrir assim a janela, olhar para a praia, ver aquele vastíssimo mar, e todo dia eu agradeço a Deus, primeiro por Ele ter me dado a oportunidade, né, de permanecer aqui encarnado, pela noite que passei, pelo dia que vou vivenciar. Então é muito importante essa sintonia com a natureza, com Deus. A gente sempre acha que as pessoas felizes que são gratas. Não, as pessoas gratas é que são felizes, né? Você pode valorizar o pouco que lhe falta ou o muito que você possui. A escolha é sua. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. Então, quando eu li isso, eu pensei que na paciência, né? O que é uma fonte, né? A fonte é o início, né? O início de um rio que caminha para o mar. Então, no seu trajeto, ela vai recolhendo os detritos. Ao mesmo tempo que ela recolhe esses detritos, ela não para, ela continua, né, a correr, né, na terra, levando esses detritos e continuando sua caminhada até o mar. Então, ela tem um objetivo. Aí, muitas vezes na nossa vida a gente vai recolher os detritos, né, da indiferença, né, dos sentimentos negativos de outros, dos nossos próprios sentimentos negativos. E é importante a gente ter a paciência, né? Ter a paciência, confiança, a fé em Deus, de que tudo vai se resolver. Que a nossa caminhada para o mar, né, para a perfeição, para Deus, ela vai continuar. Independente dos detritos que a gente vai absorver, que a gente possa dissolver esses detritos com novas atitudes, com sentimentos positivos. A luz não faz coleção de sombras. Isso faz lembrar na transformação, né, na nossa luz interior que nós temos. Porque Deus, quando nos criou, nos deu essa capacidade de sermos perfeitos. E a gente vai conseguir isso deixando essa luz aparecer através da nossa transformação moral, da nossa vivência íntima, da nossa reflexão sobre a nossa condição de ser espiritual, de que somos ainda impuros, mas temos todos instrumentos para crescermos,
que a nossa luz possa aparecer. E isso se dá através da educação dos sentimentos, de transformar sentimentos negativos em sentimentos positivos. É a busca da luz interior. Caminha alegremente para o bem, porque só o bem permanecerá. Então, aqui a gente está falando na alegria. É o caminhar alegremente. Como caminhar alegremente neste mundo ainda, né, cheio de intempéries, cheio de desafios? E nós atualmente, né, vivemos esse desafio da pandemia, né, que tem assustado muita gente, onde a gente ficou um pouco, né, assim, excluído, né, da sociedade, dos abraços, da família, dos amigos. Mas tudo é aprendizado. E muitas vezes a alegria, ela pode vir mesmo até nos momentos de sofrimento. A alegria, ela não tem nada a ver com prazer. A alegria, ela tem a ver com o cultivo dos bons sentimentos. É através da gratidão, da simplicidade, do perdão, que a gente vai entendendo os mecanismos de Deus, a gente vai entendendo a justiça divina, e a gente vai se tornando mais alegres, porque ao entender a justiça divina, a gente vai entender que tudo que nos atinge é para o nosso próprio bem. E a gente deve ter a vontade e a firmeza, né, para sair dessas situações e caminhar com Deus, para Deus. Então, nós podemos conviver com a dor, com o sofrimento e sermos alegres. E uma coisa também que faz com que a gente caminhe alegremente é o trabalho, né? O trabalho é uma fonte de alegria, desde que a gente construa para o bem, como diz o artigo aí, né? O trabalho é fonte de alegria. E a gente lembra também que o voluntariado, né? Quando a gente ajuda no bem a outras pessoas, quando a gente tenta fazer outras pessoas alegres, a gente também se torna mais alegre. Então, isso aí que é a mensagem, eu acho, principal do texto, né? É caminhar alegremente, caminhar com alegria, ser mais grato, viver com mais simplicidade, porque não é o ter que vai nos fazer felizes, né? É ter menos necessidade. E a gente acaba, muitas vezes, objetivando necessidades materiais, e isso vai nos prender a futilidades que não vão nos trazer mágoas, que vão nos trazer raiva, né? E a gente esquece de que a vida, a natureza, é perfeita. Nos momentos assim de tristeza, a gente deve se voltar para a natureza, se voltar para o campo, ver, né, a vida dos animais, como é tão simples, como diz Jesus, né, ao ver os pássaros no céu, ele passa a seguinte mensagem para os apóstolos: você não vê aqueles pássaros que estão ali no céu, eles não plantam, não colhem, não ceifam, não guardam nada em celeiros, mas Deus garante os seus alimentos. E ele questiona os homens: e vós, que sois bem superiores, vós estáis preocupados, né, com os dias de amanhã, com o que comer, com o que vestir. Então, essa simplicidade que a gente encontra na natureza, que deve ser também um objetivo da nossa vida. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Então, ele está falando de duas coisas: do tempo, que o tempo trata tudo, que o tempo ele vai cobrir qualquer ferida. Se não engarrafarmos em nossos corações, né, o fel ou o vinagre, quer dizer, os maus sentimentos, se continuarmos a ficarmos ressentidos, se a gente
através da nossa vontade, da nossa força, mudar os nossos sentimentos, a gente vai conseguir, através do tempo, sermos pessoas mais alegres e alcançarmos a felicidade possível. Eu gostaria, para encerrar para vocês, contar uma pequena historinha, né? Eu acho que a maioria de vocês conhece, mas que eu acho que é muito interessante para finalizar, falando sobre o tempo. Era uma vez uma ilha, né, onde moravam todos os sentimentos: a alegria, a tristeza, a sabedoria, a virtude, a mágoa e o amor. Mas um dia, né, correu um aviso nessa ilha que ela iria afundar. As águas do oceano estavam subindo e que a ilha iria afundar. Então, todos os sentimentos se apressaram, né, para sair da ilha. Começaram a pegar seus barcos e a partir. O amor ficou mais um tempo, pois ele queria se despedir daquela ilha, antes que ela afundasse. E quando, por fim, né, estava quase já se afogando o amor, ele começou a pedir ajuda. E ele viu passando os barcos, os outros sentimentos. Primeiro, ele viu a riqueza passar. A riqueza estava em um lindo barco, ornado por pedras preciosas. E o amor disse: riqueza, leve-me com você. E a riqueza falou: não posso, amor. Há muito ouro e prata no meu barco. Não há lugar para você. Então ele pediu à vaidade, que também passava: vaidade, por favor, me ajude. E a vaidade respondeu: não posso te ajudar. Amor, você está todo molhado e vai estragar o meu barco novo. Então o amor pediu ajuda à tristeza. Tristeza, leve-me com você. Ah, amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Também passou a alegria, mas ela estava tão alegre que nem ouviu o amor chamá-la. Já desesperado, o amor começou a chorar. Foi quando ouviu uma voz chamar: vem, amor, eu levo você. Era um velhinho. O amor ficou tão feliz que esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando do outro lado na praia, então o amor perguntou à sabedoria: sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe aqui? A sabedoria respondeu: era o tempo. O tempo? Mas por que só o tempo me trouxe? Porque só o tempo é capaz de entender o amor. Então, gostaria de deixar essa pequena história para a reflexão de todos e agradecer mais uma vez a oportunidade. Espero ter contribuído com as reflexões de vocês para uma boa reflexão